Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui nós reunidos para nós estudarmos essa doutrina maravilhosa que foi nos deixada, né, através do Evangelho de Jesus e depois, no século XIX, em 1857, transmitida pelos espíritos que entraram em contato com Allan Kardec. Antes de tudo, nós vamos fazer uma oração. Vamos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia, que há mais de 2000 anos deixou todos esses ensinamentos. Agradecer ao mentor do Lar Espírita, Aurora de Luz, Maria da Luz. Agradecer a todos aqueles que vêm aqui nos intuir, os desencarnados, vêm aprender conosco, nos proteger. E agradecer a todos aqueles que vão assistir a esse vídeo, porque sempre é um esclarecimento que nós precisamos ter. Hoje o assunto vai ser Páscoa para os espíritas. Como nós nos aproximamos da Páscoa, então foi interessante esse estudo e pesquisa sobre como nós enxergamos a Páscoa, nós espíritas. Mas antes de tudo, nós vamos dizer que o Espiritismo não faz festa, não faz homenagem, ele está, a Páscoa para o Espírita é diferenciada em relação a outros, né, outras crenças. E nós vamos começar com a história, né, de como a Páscoa começou. E Jesus, como era judeu, né, ele comemorava a Páscoa, que foi o dia da Santa Ceia. Esse capítulo Santa Ceia nós encontramos lá no livro Boa Nova, que foi psicografado por Chico Xavier através do espírito de Humberto de Campos. Lá tem muitos fatos interessantes, nós vamos abordar alguns aqui também. É uma festa judaica, cristã, né? E cristã também. Ela é judaica, começou como judaica e depois ela foi para o cristianismo, com origem no hebreu, né, que era pátia, que significava passagem. Os judeus, eles comemoravam a Páscoa porque eles comemoravam a libertação deles, quando eles conseguiram sair do Egito, que eles foram escravizados lá. E aí foi através de Moisés que eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho para ir para a Terra Prometida, né? Porque eles viviam naquela escravidão e foi muito sofrimento para o povo naquela época no Egito. Essa comemoração dura 8 dias, né? E eles comem pão ázimo. Pão ázimo é um pão sem fermento. E por que eles comemoram com pão ázimo? Porque quando eles foram sair para essa caminhada no Egito, eles fizeram pão, mas eles não conseguiram colocar o fermento, esperar o fermento agir, porque eles não tinham quase tempo para ir embora. Eles tinham que ir logo, né? Então, isso aí nos mostra o seguinte: quando aparecer uma oportunidade em nossas vidas, nós devemos logo já ir atrás e aproveitar, porque às vezes aquela oportunidade é única. Então, eles não tinham tempo de ficar esperando, porque seria aquela única oportunidade de eles poderem sair daquela situação de escravidão, né? Eles também comem como comemoração ervas amargas. E por que eles comem? Isso aí representa a amargura que foi a vida deles, né? Lá no deserto, relembrar as lutas, que foi uma época de escravidão e de muito amargor nas vidas das pessoas que viviam lá, né? Como escravos. E o marco característico da Páscoa judaica é o cordeiro, né? O cordeiro é aquele animalzinho que era levado para conviver ali com a família, né? Durante um tempo. E depois, quando chegava na época da Páscoa, ele era sacrificado. Então, a homenagem porque ele também foi o alimento, né? Durante essa trajetória. E também o cordeiro, ele simboliza aquela coisa do apego que nós temos, porque ele convivia ali com as pessoas e depois ele era sacrificado. Então
é uma aprendizagem para nós, porque nós convivemos com as pessoas e depois quando elas têm que partir para o mundo espiritual, é muito difícil, né? Você tem que ter um desapego, porque você sofre muito. Então, era essa simbologia, né? Do desapego, porque o animalzinho, ela ficava ali na família, imagina, convivendo dia a dia, o quanto que não se criava de afeição por esse animalzinho. Só que depois ele ia ser sacrificado, né? E que nós sabemos que sempre foi o hábito, né, de eles usarem alguma coisa também, algum animal para agradar, né, para agradar a Deus. Matavam um animal e ofereciam para Deus, achavam que aquilo ali era uma troca, né, uma troca. Em vez de achar que para Deus deveriam mudar suas atitudes, melhorar como pessoas, né, como a gente pensa no Espiritismo, para eles o sacrifício de um animal simbolizava agradar a Deus, né? Que Deus se agradaria de coisas assim materiais que não tinha nada a ver com uma reforma íntima como nós pensamos dentro do Espiritismo, né? E assim, todo o segmento do judaísmo, eles, na época da Páscoa, eles seguiam para Jerusalém, né, para comemorar, que era a Terra Santa, e eles se reuniam lá. E Jesus, né, antes da Páscoa, ele se reuniu com os apóstolos, que foi a última ceia, para continuar ensinando, né, porque a vida toda de Jesus, principalmente os 3 últimos anos, né, da sua vida, ele usou para ensinar o amor, ensinar o perdão, a caridade, a não ter preconceitos. Então, tudo o que ele de bom que o ser humano deveria ter, ele fez os ensinamentos através de parábolas, né? E através das suas exemplificações. Ele exemplificava, não só falava, não teorizava só, mas também tinha seus exemplos. Então, na Santa Ceia, em que ele reúne os 12 apóstolos para comemorar a Páscoa, né? Que foi um pouco antes da Páscoa mesmo, porque depois na Páscoa ele vai com aquele burrinho, né? E ele passa até no corredor que tinha as pessoas com aqueles ramos, né? Que vamos dizer, é o dia de Ramos, né? E ele passou no meio daquela multidão. Mas antes disso ele se reuniu com os apóstolos e aí ele teve muitos ensinamentos que ele pregou. Um deles é o lava-pés. Lava-pés simbolizava que Jesus pediu para que os apóstolos tirassem sandálias e ele pegou uma bacia lá de água e começou a lavar os pés e enxugar os pés dos apóstolos. Isso aí era um ensinamento de humildade, que é melhor servir do que ser servido. E Pedro, né, Simão Pedro, não havia aceitado muito essa situação. Ele achava que o mestre não era inferior, né, para lavar os pés dele. Não estava aceitando. Só que ele não entendeu o que Jesus queria ensinar, né? Jesus queria deixá-los preparados para continuar a missão, porque ele sabia que a hora dele estava próxima, né? A hora que ele seria crucificado. Então ele já estava preparando os seus apóstolos para a continuidade. Então ele disse assim: se você não aceitar, você não está pronto para pregar o meu evangelho, né? Porque você não está entendendo o que isso significa. Isso significa que nós temos que ter humildade. Nós devemos uns lavar os pés dos outros, né? E foi um ensinamento que ele deu, né? Todos têm o mesmo direito, todos são dignos, né? E não existe nenhuma humilhação em você servir seu irmão, muito pelo contrário, né? Outra coisa interessante que aconteceu durante a Santa Ceia, ele já sabia, lógico,
Jesus, um espírito evoluído, sabia de tudo e já sabia que ele ia ser traído por Judas, né? Porque Judas, ele tinha uma ideia de que Jesus, ele deveria ser mais revolucionário, usar mais agressividade, mais armas. Ele não entendia esse reino dos céus que Jesus pregava, esses ensinamentos. Então, o que aconteceu? Quando foi na Santa Ceia, que ele já sabia disso, né, que Judas iria traí-lo, mas ele dá o primeiro pedaço de pão para Judas. E isso aí simbolizava o quê? Que Judas estava sendo homenageado por Jesus. E Jesus falou para Judas: Judas, não importa o que você fizer, saiba que sempre vou te amar. Então ele deu um exemplo aí nessa cena, né, da Santa Ceia, do amor incondicional e do perdão, porque ele sabia que era através de Judas que ele ia ser crucificado, mas ele entendia, né, que Judas ele não compreendeu o que Jesus veio pregar, né? E ele ainda estava naquela ideia de que tudo seria através de uma luta, né? E aí ele entregou Jesus porque achou que estava fazendo o melhor, né? E depois, lógico, ele viu que Jesus continuava amando, continuou perdoando. Então, aquela culpa que ele sentiu muito forte foi que levou ao suicídio, né? Aí, uma coisa muito interessante na Santa Ceia, Jesus podia dar um pão para cada apóstolo. Não, ele foi repartindo o pão em pedacinhos menores e dando para cada um. O que isso aí simboliza? Que nós temos que repartir o que nós possuímos. Às vezes tem gente que possui tão pouco e mesmo assim ainda reparte com o irmão. Então tem um ensinamento que fala assim: se eu tenho um pão, na verdade eu tenho meio pão. Por quê? Porque a outra metade eu vou dar para o meu irmão faminto, o irmão que está precisando. Então eu não tenho um pão. Então tudo que nós obtemos, nós temos que pensar que a gente tem 50%, porque nós temos que também doar para aquele mais necessitado. É um ato de caridade. E a gente sabe que a caridade é muito importante dentro da nossa doutrina. Então tudo que Jesus pregou e ensinou, nós estamos sempre prontos a praticar e tentar vencer essas más tendências que nós temos. Penetrar na porta estreita, porque é muito mais difícil que a porta larga, das vantagens, né? E do sacrifício, né? A porta larga não é do sacrifício, a porta larga é das vantagens. E a porta estreita é aquela que nós, às vezes, até passamos um pouquinho de dificuldade, mas a gente quer ver o outro também bem, né? Outra coisa também que ele mostrou foi o amor incondicional das mulheres, porque quando ele foi crucificado, as mulheres que estavam lá, né, os apóstolos, por causa do medo, eles não apareceram, né, na crucificação. Somente João estava lá, que era o apóstolo amado, né, João Evangelista, e ali na cruz ele estava cercado de mulheres, a Maria Madalena, Maria de Nazaré, sua mãe, a Maria, irmã de Pedro, e a Joana de Cusa. Então elas estavam lá, né? E mesmo com aquele sofrimento todo que a mãezinha, né, de Jesus, a Maria de Nazaré, estava passando, ela ficou ali o tempo todo, né? E nós vemos aí um amor das mulheres incondicional em relação a Jesus. E também, né, Jesus naquele desapego da mãe, né? Ele amava a mãe, mas ele tinha preocupação que ela tivesse amparada depois que ele fosse embora. E aí ele fala para João Evangelista: eis aí a sua mãe e eis aí seu filho. Como quem diz, agora quem vai cuidar da Maria de Nazaré vai ser você, João. Ele deu essa incumbência para ele. Então, a preocupação, aquele amor de filho, de deixar a mãe sendo cuidada por alguém, né? Que seria como se fosse um filho, né? Substituiria
o filho que é o Jesus, né? E ao aparecer no terceiro dia, a lição que ele trouxe, que é a lição maravilhosa, é a lição que Maria Madalena, né, viu Jesus no terceiro dia. E foi a prova da ressurreição de Jesus. Ele veio nos mostrar que somente aquele corpo que estava sem vida, a vida continua. Ele veio mostrar para nós que a vida continua. Então nós continuamos vivendo espiritualmente. O corpo, ele vai ter a sua decomposição, a sua parte física, mas o espírito não morre, é imortal. E aí ele veio provar para nós que a imortalidade é um fato, né? E muito importante porque nós vemos dentro da imortalidade, no livro dos Espíritos, que é uma justiça, é a justiça divina. Porque nós vemos que tudo que nós temos dúvida, né? Que nós temos as dúvidas, né? Por que as pessoas sofrem e por que as pessoas vêm tão perfeitas, outras vêm com tantos defeitos, e uns ricos, outros pobres. Essas diferenças todas são explicadas pelas vidas anteriores que nós tivemos, né? E da programação da reencarnação que nós combinamos lá, ou que fomos até orientados para que consigamos ter uma evolução melhor em cada reencarnação, né? Para nós alcançarmos mundos melhores, reencarnarmos em mundos melhores, né? Que nós temos mundos primitivos, provas e expiações, que é o que nós estamos agora, depois vai para a regeneração, mundos felizes, e cada evolução que nós tivermos, nós vamos reencarnar em mundos melhores, né? E aí nós vamos ter a chance, né, de viver em lugares onde prevaleça o bem, né? E há certas crenças assim, pessoas que não acreditam na reencarnação, que acham que só existe a ressurreição, que é o caso de algumas religiões, que acham que vão retornar, né, os espíritos no próprio corpo, nesse corpo que se decompôs, ele vai novamente revitalizar e assim, não tem só lógica, né? Porque a gente sabe que o corpo, ele apodrece, né? Então, a reencarnação vem mostrar que nós vamos ter outras vidas em corpos diferentes. E aqueles corpos que nós vamos escolher de acordo com a nossa necessidade de evolução, ou às vezes vai ter até sendo imposto, né? E o Divaldo Franco, Pereira Franco, numa palestra na Alemanha, ele foi dar uma palestra sobre reencarnação, para divulgar a doutrina e explicar. Porém, lá, quem fez a tradução, o tradutor dele, porque ele não fala alemão, foi um pastor, né? E esse pastor, ele não acreditava na reencarnação. E ele foi o tradutor. Então, ele só, mais ou menos, traduziu a forma da ressurreição, né? E da maneira como ele acreditava, né? E, num certo momento, a Joana de Ângeles estava próxima ao Divaldo e estava vendo que a tradução não estava de acordo com o que ele estava falando. E ele queria pregar o lado espírita em relação a isso. E o que aconteceu? Ela incorporou, né? Que a gente sabe que incorporar não é entrar dentro do corpo, mas ela ficou ao lado dele e ela foi falando em alemão. Aliás, ela fez com que ele falasse em alemão e entendesse alemão, né? Então, olha a coisa mais interessante que aconteceu numa palestra dele na Alemanha. Ele chegou a falar em alemão, entendeu o alemão, e isso tudo através do espírito da mentora dele, Joana de Ângeles. Foi uma necessidade ali do momento para que todos entendessem o que é ressurreição, né? Aliás, o que é reencarnação, e não ficasse confundindo com ressurreição e as crenças que o pastor estava querendo passar, né? E a gente sabe, né, que o judaísmo
tem essa comemoração da Páscoa, o cristianismo também, mas muito mais espiritual, né? Tem algumas normas, tipo não se pode comer carne, alguns costumes que as religiões, né, fazem nessa época. Mas para o espírita mesmo, o que é a Páscoa para o espírita? A Páscoa para o espírita é aquele momento de refletir os últimos momentos do nosso Mestre Jesus no nosso planeta. Não assim, eu estou falando fisicamente, não estou falando espiritualmente, porque ele continua sendo o governador do nosso planeta. Porém, foi o espírito mais evoluído que já tivemos, né? Porém, Jesus, ele veio, né? Ele teve todo um preparo para vir, né? Porque nós temos uma matéria muito densa. Ele é um espírito já evoluído demais, então teve que se adaptar. Mas o que significa a Páscoa para os espíritas? Para os espíritas, ela significa um momento de reflexão de tudo aquilo que ele trouxe para nos ensinar e fazermos uma avaliação, né? A gente fazer uma reflexão sobre tudo o que ele passou para nós, para que nós possamos também seguir ao máximo, porque não é fácil, né? Nós seguimos, às vezes nós falhamos, mas ele veio para nos mostrar o caminho para alcançar essa evolução, alcançar o reino dos céus. Por isso que ele falava, meu reino não é deste mundo. E aqueles soberanos, aqueles fariseus, achavam que ele queria tomar o poder. Ele queria um reino, mas o reino da terra. E para ele não interessava esse reino da terra. O reino da terra tinha muitos problemas, corrupção, falta de amor, preconceito, prejudicava as pessoas, materialismo. E Jesus não concordava com nada disso, né? Ele ia a valores eternos, não os valores transitórios que os homens tanto dão valor, né? Da riqueza, que muitas vezes a pessoa fica escrava da riqueza e ela nunca imagina que a riqueza é um bem transitório, ele é um bem emprestado por Deus, ele não leva para outra existência, né? Que ele vai levar aquilo que às vezes ele menos valoriza, que são as qualidades, né? É o bem que a gente faz, a caridade que a gente faz e a nossa reforma íntima, tentando melhorar a nossa evolução, né? E umas curiosidades sobre a Páscoa é que a origem dos ovos de Páscoa e do coelho, que os ovos representam o nascimento e vida. E foi um costume do povo mediterrâneo de presentear nessa época com o ovinho de Páscoa, né? É a época da vinda da primavera. E esses ovinhos eram ovos mesmo de galinhas, que eles eram, até hoje a gente vê muito, né? Eles são enfeitados, são pintados, eles são maravilhosos, lindos, né? Só que depois do tempo, né? No século 17, deixa eu só confirmar se é mesmo, não, minto, século 18, então é século 18, 1700, alguma coisa, os confeiteiros franceses resolveram fazer ovos de chocolate, né, para presentear nessa época. Mas o coelho, ele entrou como representante porque ele era o primeiro animal que aparecia muito quando estava nessa época do ano, que saía do inverno para a primavera, o equinócio de primavera. Então, via-se muitos coelhos. E aí ele ficou como representante também dessa época aí, né? Ele foi usado como símbolo de renovação e ressurreição também. Então, para nós reencarnação, né? E para outras religiões seria a ressurreição. E agora eu vou ler para vocês um poema muito lindo.
vamos fazer essa homenagem a Jesus, que veio, né, nos dar o exemplo, no ser nosso modelo guia, que é nosso irmão maior, né, e que nós devemos amar, né, porque ele realmente foi até hoje o maior espírito evoluído da Terra. Então, o poema diz assim: quem é Jesus? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o morto, Jesus é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Jesus é o Salvador. Para mim, Jesus é tudo. Então, meus irmãos, muito obrigada pela atenção, por assistirem. E lembremos que para nós espíritas, a Páscoa representa exatamente aquilo que nós devemos fazer também, não somente na Páscoa, mas diariamente. Nós colocarmos a nossa mão na consciência e pensarmos em todas as nossas ações, o que nós podemos melhorar, o que nós devemos continuar fazendo, mas sempre pensando no bem, no amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, e que nós possamos aplicar em nossa vida e levar esses ensinamentos também a nossos irmãos, aqueles que ainda estão sem perceber que a maior dádiva que nós temos é nós fazermos o bem, para que nós possamos, nas próximas reencarnações, já estarmos mais avançados e ir diminuindo as reencarnações na matéria densa, em planetas mais primitivos, né? E alcançarmos assim o mundo de regeneração e os outros mundos mais adiantados. Fiquem com Deus, muito obrigada, que Jesus abençoe a todos e que a Páscoa Espírita esteja em nossos corações, para que possamos levar paz, amor, fraternidade para este mundo que tanto está necessitando de tudo isso. Uma boa noite, uma boa tarde para quem vê à tarde, um bom dia para quem vê de dia.